Fechamos a última data FIFA antes da Copa do Mundo e agora é hora de focar nas ligas europeias, né, na reta final das ligas europeias. Estou gravando aqui para vocês no dia 2/4, acabou a data FIFA agora, e a gente tem aí o mês 4 inteiro, né, o mês de abril, e o mês 5, o mês de maio, 2 meses de reta final das ligas europeias. Está falando aí de 7, 8 rodadas que faltam para as principais ligas. As ligas que começaram lá no ano passado, estão na sua 7ª, 8ª rodada aí para acabar, agora. E aí vai acabar e depois vai vir a Copa do Mundo. O que eu quero trazer nesse vídeo? Eu quero destacar os principais times que você pode ficar de olho, né? Às vezes você gosta de fazer aí mandante, gosta de lei zebra, gosta de ambas marcam, um HT, alguns times que podem trazer aí bons resultados nas apostas para vocês nessa reta final. Principalmente focado na sequência que esses times tiveram antes da parada. Então eles tiveram boas sequências aí, estavam naquele sprint final, né? Aí teve a pausa para a data FIFA, agora tem que retomar de vez esse sprint. Vamos basear no que eles fizeram, né, nas últimas rodadas lá, e seguir a tendência, dá para vocês lucrarem com esses times, tá? Deixa o like aí enquanto eu vou trocando de tela, se inscreve se você não é inscrito no canal, e vamos trocar aqui. Eu já tô com o SofaScore aberto para a gente ver aqui os principais times. Não dá para falar de tudo, né, galera? Então eu vou focar em alguns times. Não são exatamente os super favoritos. Eu não vou falar aqui de Bayern, não vou falar de Real Madrid, não vou falar de Barcelona. Mas às vezes também não dá muito para fugir do que a gente está vendo ali, né? Do óbvio do topo da tabela, né? Mas vamos lá. Vamos começar pela Ligue 1. Na Ligue 1, eu quero destacar o Lens. Muitos de vocês já devem ter visto, porque é o time que está no segundo lugar aqui e está batendo de frente com o PSG. Está de fato batendo de frente. Agora está com 1 ponto atrás do PSG, mas está com uma rodada a menos aí, né? Não, o PSG tem um jogo a menos, mas está 1 ponto de diferença, tá? O que eu quero destacar? O Lens é um time que sofre poucos gols, 24 gols só sofridos, 2 a menos do que o time do PSG, que normalmente sofre poucos gols. E em casa, o Lens não tem 14 jogos, 12 vitórias e 2 derrotas. É uma campanha excelente jogando em casa, tá? O PSG tem jogos a menos, mas ainda está abaixo. Jogando fora de casa, a campanha é boa, mas não tão boa como jogando em casa. E vale destacar isso, são apenas 9 gols sofridos jogando como mandante, tá? Uma campanha muito boa, um time muito interessante de se observar. E é um time aqui, ó, que vence bastante no primeiro tempo. A gente olha aqui dentro, venceu o primeiro tempo, 5 das últimas 7 rodadas, né, os últimos 7 jogos, e aí aqui considerando dentro e fora, ele conseguiu vencer no primeiro tempo. Ele virou o jogo vencendo. Para quem gosta aí de vitória no HT ou até gol no HT, é interessante, tá? Se a gente desce um pouquinho mais aqui, a gente consegue até ver. Eu gosto desse quadro aqui porque ele mostra a distribuição de gols, né? E aí a gente consegue ver como é que estão distribuídos em grupo de 15 minutos. Mas o Lens é um desses times. Fiquem de olho, beleza? Defesa sólida, time muito bom como mandante e time que está brigando pelo título, né? Não podemos dizer, ou não podemos falar o contrário disso. Até agora está brigando pelo título. Outro time aqui, se a gente vai na Ligue 1 ainda, é o Mônaco. Cadê o Mônaco? Eu tinha separado ele aqui. Mônaco. Ó, o Mônaco, ele tá brigando aqui. Ele tá numa ótima sequência, tá? Então esse é o primeiro destaque do Mônaco aqui, ó. Ele tem uma ótima sequência. Venceu todas as últimas 5 rodadas aqui. É um time que tá em ascensão, é um time que tava lá embaixo, ó. Tava na faixa intermediária, 10ª posição, de repente começou o sprint. Se esse sprint continuar após a data FIFA agora, temos um bom time aqui para apostar e um time que está brigando pelas competições europeias. Está com 49 pontos. Ele pode chegar aí, né? Tá o Marseille, que é um time muito inconstante, está com 49, ele está com 46. Aqui chega rápido se esse sprint vingar e aí é Champions League. Então o time está com um must win aí ajustado para esse final pra essa reta final de campeonato, tá? Sobre essas 6 vitórias seguidas, né, que eu achei aqui,
e aqui ele também mostra quando eu entro no jogo, eu quero destacar para vocês que tem um lugar para vocês verem esses números também, de todos os jogos. Eu usei o exemplo até do Mônaco, que é aqui no Bolsa, onde eu faço as exchanges. Você bota aqui na lupinha aqui no buscar, e eu boto Mônaco aqui, não aparece nada porque Mônaco deve estar em português mesmo, então tem o acento. Mônaco. Mônaco e Olympique de Marseille. O próximo jogo já é Mônaco e Olympique de Marseille. A gente tem aqui o jogo, tá? As odds do jogo, tudo direitinho. Esse jogo é no final de semana, daqui a 2 dias. E se a gente rola para baixo aqui, ó, onde eu tô, bem na minha tela aqui, eu vou até tirar por enquanto, botar pro lado de cá, para vocês enxergarem, e botar o cursorzinho colorido de novo. Aqui a gente tem esses números aqui, ó. Tem o mapinha que vocês vão ver na hora que o jogo estiver rolando, e vocês têm isso aqui. Isso aqui eu achei muito maneiro, e a gente vai usar agora. Por quê? Porque se a gente bota aqui o número de jogos que a gente quer voltar, e se a gente quer nessa competição, ou mesmo manda, é só a gente marcar aqui, a gente consegue ver os dados da equipe nesse período. Então, nos últimos 6 jogos, eu não quero que seja o mesmo mando, porque agora ele joga como mandante, eu quero que seja o geral. Mas eu quero que seja só na Ligue 1, só nessa competição. Boto filtrar, aplicar filtro, já estava, né, no caso. E a gente consegue ver aqui as odds máxima e mínima que tiveram e a média desse time, é importante. E a gente consegue saber aqui o resultado, ó. Nos últimos 6 jogos, foram 6 vitórias do Mônaco. E eu nem coloquei a separação por mandante, eu deixei mandante e visitante. Contra 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas aqui do Olympique de Marseille. Mas o foco aqui não é esse jogo, o foco é o Mônaco. Gols marcados. São 15 gols marcados, 5 gols sofridos. E aí a gente desce mais. Todos os jogos foram over 1.5. 4 desses 6 jogos foram over 2.5. Uma equipe boa também para over gols, tá? Ambas marcam 4 desses 6 jogos. E aqui o mercado de HT, ó, vitória, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nesse período. Gols, quantos gols foram e over e under no HT. Então, isso aqui fica muito maneiro da gente analisar, né? Se eu boto aqui, vamos botar aqui os últimos 8 jogos. Os últimos 8 jogos, mas eu quero... eu não vou marcar mando não, vou deixar de novo só a competição. E eu boto aplicar, ele me mostra aqui um perfil atualizado, agora já são 7 vitórias e 1 empate. É uma ótima sequência do Mônaco. Fiquem de olho no Mônaco para chegar na Champions League. E aí a quantidade de gols, ó, 5 gols sofridos, 19 gols marcados. É um time bem interessante. Dos 8 jogos, 5 por over 2.5, e dá para ver por aqui, tá? Então, só botar o nome do jogo aqui e olhar isso aqui do lado. Vamos voltar lá pro SofaScore, nosso vídeo não ficar muito longo. Ligue 1, destaque pro Lens e pro Mônaco. E aí a gente vamos trocar aqui. Vamos buscar La Liga. La Liga tem um destaquezinho maneiro para vocês. La Liga a gente tem o jogo do... A gente tem o Villarreal. Vou entrar aqui em outro jogo qualquer. Outro jogo qualquer, Atlético de Madrid e Barcelona. E vou achar aqui, ó, terceiro colocado, Villarreal. Olha o Villarreal aqui, uma ótima sequência também. Uma ótima sequência. Tem um joguinho aqui contra o Barcelona, que ele acabou tomando uma porradinha de 4-1, mas é uma ótima sequência. E aqui, um destaque do Villarreal é o seguinte: primeiro que ele tá aqui brigando pela Champions, né? Tá até à frente do Atlético de Madrid. Só tá atrás de Real Madrid e Barcelona. Mas o que vale a pena a gente destacar aqui? Ele sofre muitos gols também. Ele sofreu 34 gols, né? É uma defesa ruim, né, digamos assim. Não é uma defesa de G4. Mas o ataque é muito bom, então ele compensa lá. Só que é um time muito bom para ambas marcam. Isso torna ele um time muito bom para ambas marcam. Principalmente fora de casa. Se você olhar aqui dentro de casa, ele toma 13 gols dentro de casa. São 12 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Muito bom o Villarreal em casa. Muito bom, muito bom, muito bom.
Mas quando ele vai para fora de casa, a gente tem aí 20 gols sofridos e 20 gols marcados e 21 sofridos. Ele sofre um gol a mais do que ele marca fora de casa. Então a defesa é um problema, principalmente a defesa fora de casa. Vai apostar no Villarreal? Pensa se ele está jogando dentro de casa ou fora de casa, porque é um time que muda bastante nesse perfil. Tá? Então, por exemplo, nos seus 5 últimos jogos fora de casa, ele só venceu um. Então ele faz a campanha dele em casa. Em casa que ele sobrepõe. Mas, se você gosta de ambas marcam, ele é interessante também. Vamos olhar lá rapidinho lá na tela do Bolsa, para a gente ver se a gente consegue ver alguma coisa mais específica dele. Vai jogar contra o Girona. De novo, a gente tem aquele quadro aqui. Jogar contra o Girona, as odds estão aqui. E a gente consegue ver aqui embaixo, ainda no filtro de 8 jogos, que mantém o que eu fiz antes, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou marcar o mesmo mando. Ah, não, ele tá jogando. Tá jogando fora. Vamos botar aqui para ver a diferença. Marcar o mesmo mando. E vamos botar aqui 5 últimos jogos. Vamos aplicar. Tem a média das odds, ele tá jogando como visitante. Ele venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Aquele desempenho que a gente falou, que a gente viu lá, né? Uma vitória em 5. E aqui a gente tem quantos gols foram no total, marcados e sofridos. Então ele está sofrendo mais gols que marcando nos últimos jogos. Também confirma a nossa regra lá. E quantos foram over 2.5, vitória ou empate ou derrota HT. Ele perde muito no HT, né? Dos 5, 4 ele já está perdendo no HT. Mas se ele estava perdendo tudo mais é porque teve gol. Dos 5, 4 tiveram over 0.5 HT. Olha aqui. Tá? Agora se a gente bota no tira o mesmo mando, vou manter 5. Ele vai pegar também os jogos em casa, então vai dar uma melhorada nessa média. Agora são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ó, melhorou porque considerou os jogos em casa. Então você pode fazer a análise do jeito que você quiser. Inclusive marcando e desmarcando aqui a questão da competição, né? E se marcar aqui vai considerar Champions League, Liga Europa e tudo mais. Mas é bacana isso aqui, principalmente essa média de odds aqui, né? Média de odds é bacana pra você ter uma ideia se tá um pouco abaixo, acima da média do time, principalmente pra galera do meio de tabela. Vamos lá, Villarreal, para vocês ficarem de olho na La Liga. Aí vamos passar para. Vamos ver aqui, passar para a Bundesliga. Não vou falar de Bayern, não vou falar de Dortmund. Na Bundesliga eu vou falar do Stuttgart. Stuttgart que enfrenta o Dortmund, né? Enfrenta o Dortmund. Deixa eu voltar para o lado de cá, porque eu fico do lado de lá, fico do lado de cá. Pronto. Enfrenta o Dortmund. Dortmund enfrenta o Stuttgart, Stuttgart enfrenta o Dortmund. Então, a gente vem aqui e consegue ver a classificação do Dortmund. É um confronto direto, mais ou menos, porque tem uma diferença grande de pontos aí, né? O Dortmund já está com 61, enquanto o Stuttgart está com 53. Mas tem uma posição ali confortável também em relação ao pessoal que está embaixo. Tá brigando mais para os que estão embaixo não chegarem nele do que ele chegar no Dortmund e no Real Madrid. E Dortmund e Bayern de Munique. Mas a gente consegue ver aqui um cenário bem interessante, né? A gente consegue ver aqui. Cadê aqui o que eu ia mostrar? Ó, a gente entra no Stuttgart. A gente consegue ver, por exemplo, a sequência dele. Ele tem uma sequência atual de jogos aqui sem perder. Sequência de jogos sem perder. Tem uma defesa aqui. O Campeonato Alemão tem sempre muitos gols, né? Então é complicado. Mas ele jogando em casa, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só fica atrás de Bayern e Dortmund. Bem interessante como mandante. Acho que é o melhor time, assim, das últimas rodadas como mandante, né? Porque se você parar para ver aqui, como mandante, nos últimos 5 jogos, ele empatou e venceu. Ele fez aqui 13 pontos. O Bayern fez 12 e o Dortmund fez 12. Fez 1 ponto a mais nos últimos 5 jogos como mandante do que os líderes. É um destaque aqui bem interessante. Fora de casa tem lá seus problemas, mas dentro de casa é bem efetivo. E é efetivo também para gols, tá? Você quer apostar em ambas marcas, você quer apostar em 2.5, você pode botar aqui. Se a gente colocar aqui, ó,
eu vou filtrar pela Bundesliga. Olha os últimos resultados aqui, ó. Tem muito gol. 3-3, 4-0, 5-2, 2-1, 3-1. É um time que marca e também leva seus golzinhos. Vale a pena ficar de olho aqui no Stuttgart, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente tem. Vamos para a Série A italiana. Vamos para a Série A. Tô falando rápido porque a gente não vai acabar falando sobre várias ligas, vários times e a gente perde muito tempo do vídeo. O vídeo fica muito longo, tá? Pensei até em dividir em 2 partes esse vídeo. Acabei decidindo fazer um só. E vamos agora para falar um pouquinho sobre a Série A. E a Série A. Ah, tô vendo hoje. Hoje não tem jogo. Vamos no dia 4. Dia 4, Série A italiana. Vamos ver o nosso queridinho de todo mundo, o Como. Como é o queridinho de todo mundo, você fala: "Pô, Guilherme, mas aí você tá falando do óbvio, e tal". Não, óbvio se ele estivesse falando do Inter, do Milan, né. Tô falando do Como, que tá se destacando nessa temporada, a galera tá curtindo, não tem como eu fugir também, galera, não tem como inventar a roda aqui. Mostrar um time que tá no meio de tabela que tá fazendo uma excelente campanha, porque não tem. Mas o Como tá fazendo uma excelente campanha na 4ª posição. Tudo der certo, vai pra Champions League da próxima temporada. Ele tá aí e talvez pegue inclusive o lugar da Juventus, ó, na Champions, a Juventus da Roma. Tá na frente. Olha a sequenciazinha aqui, ó, uma sequência muito boa. É um time que tem uma solidez defensiva, então pra quem gosta de apostar que o time não vai tomar gol ou a galera do lei 0-1, né, é um time que não sofre gols. Isso é importante pra algumas estratégias. Até o back favorito mesmo, você considera que o time tem que marcar primeiro, então se ele já não sofre muitos gols, já é um meio caminho andado, né. Ele tomou 22 gols apenas na temporada. É melhor defesa? É, né. É melhor defesa. Melhor até do que os líderes Inter e Milan, que estão com 24 e 23, tá. Então tem um ataque poderoso. É o melhor ataque? Se não for, é o segundo. Não, o melhor ataque é o da Inter, né, claro. É o segundo melhor ataque e a melhor defesa, é isso mesmo? Nem tinha noção exatamente disso. Mas é isso, pelo que parece é isso. Tá nas cabeças, jogando em casa vai muito bem, vai muito bem. Jogando fora também consegue o equilíbrio, então não é exatamente o time que você vai ver muita diferença casa e fora, mas ele vai estar sempre ali, pontuando. Acho bacana ali você prestar atenção no Como, se você já não acompanha o Como, porque tá na mídia ultimamente, tá. Mas é meu destaque aqui na Série A para esse sprint final aí. Ficar na frente dar o sprint final para ficar na frente da Juventus e da Roma, quem sabe na próxima Champions. Vamos Premier League que eu botei aqui para vocês não é exatamente um destaque. Vou só falar rapidinho, eu vou nem senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. A Premier League não tem rodada agora, vai ter rodada na outra semana. Então deixa eu avançar aqui. Premier League é só para dizer que vocês vão botar assim: "Poxa, mas vocês não falaram da Premier League". Então vamos falar da Premier League. Ó, Arsenal tá brigando com o City lá, né, se não fizer uma besteira igual nas outras temporadas, vai acabar levando. E eu queria destacar aqui, aí você vai falar: "Poxa, mas o Aston Villa", eu falei: "O Aston Villa eu não consigo ter essa confiança". Eu poderia vir aqui e colocar o Aston Villa como um destaque, tá. Por estar aqui na temporada à frente do Liverpool, por estar brigando aqui por essa vaga na Champions, estar na frente do Chelsea, mas não tem ninguém exatamente, tirando o City e Arsenal, que me passe essa confiança. Aí você vai falar: "Poxa, mas e o United?". Nem comenta, né, galera. E o United a gente sabe que não consegue, na hora que você mais precisar dele, ele vai te deixar na mão. "Ah, tá com 5 vitórias como mandante", tá, mas o maluco lá tá com o cabelo grande até hoje, não cortou. E que aqui é só jogo em casa, né. Mas enfim, ele não consegue manter a sequência. Quando precisar, o United vai dar uma, né, arregada. E o Aston Villa eu acho que segue uma posição aí um pouco parecida, porém com menos mídia do que o United. Então, se quiser, fica de olho nesses 2, mas
Só tô fazendo esse parênteses aqui no vídeo para não deixar de falar da Premier League. E se você gosta muito de apostar em empate, você gosta muito de apostar em empate, aí você vai pro Bournemouth. Bournemouth. Aqui, olha isso. Olha o Bournemouth. E ele tem 15 empates em 31 rodadas. Metade do campeonato, o Bournemouth fez empate. Muito louco isso, muito louco isso. E eu podia te falar, aposta em empate aqui porque são empates altos, 1-1, 2-2, 3-3, mas também não é. Tem empatezinho 0-0, que atrapalha se ambas marcam, que atrapalha se over HT. Então, é complicado. A Premier League tá complicado. Só queria fazer esses parênteses aqui, mais na resenha com vocês, tá? Para destacar aqui ainda, temos Portugal. Quero fazer um destaque para Portugal, quero fazer para Turquia e para Bélgica, antes da gente fechar. E vou falar um pouquinho de Brasileirão também. Mas em Portugal, se der tempo, né? Estão com 20 minutos de vídeo. Portugal. Famalicão é um time que eu queria comentar para vocês. Famalicão pega o Porto nessa rodada. E aí. E é um time que tá ali com. Assim. Deixa eu só botar aqui que vai ficar mais fácil. Ó, é um time que tem uma ótima sequência. Ele tem uma sequência aqui, recente, geral, né? Em casa e fora, do nível de Porto, Sporting e Benfica. Ele chegou depois dessa última sequência dele. Ó, chegou e se estabeleceu lá em cima. E daqui a pouco, se bobear, vai passar o Braga. O Braga tá dando uma rateada, tá? Então é um time que não tem ali exatamente aquele. Não vai ser o destaque pela parte ofensiva, nem pela parte defensiva, mas tá ganhando seus joguinhos. E ganha, ó, 1-0, 1-0, 2-0, perde quando perde, perde 1-0, perdeu pro Sport de 1-0. Foi a derrota recente aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 últimos jogos, perdeu uma para o Sport, fora de casa. O Sport jogando como mandante. E um empate em 0-0. Então é um time que vale a pena você focar. Se ele der esse sprint final aí, ele pode pegar essa vaguinha aqui do Braga, tá? Então vale a pena. Vai enfrentar o Porto agora nessa rodada, então vai ficar um pouco complicado, mas no geral é um time interessante. Dando uma olhada aqui, ó. 23 vitórias, o Porto 24 vitórias. E os dois estão 5 jogos sem derrotas. Então, time interessante aí pra você ficar de olho. Se não agora para essa rodada contra o Porto, para as próximas. Ó. Botei aqui no dentro e fora de casa. Gols por. E eu tô vendo que o Porto não sofreu gol no primeiro tempo. Eu não tinha essa informação, não. Pelo menos não lembrava dela. Como mandante, o Porto não sofreu gol ainda no primeiro tempo. Que loucura, hein? Vamos ver isso aqui direitinho. Quantas rodadas temos? O Porto jogou 13 jogos como mandante e não sofreu gol no primeiro tempo. Ó, isso aí é uma informação para vocês. O Porto não estava na lista, né, do que eu ia falar, até porque o Porto já é um dos destaques, mas o time não sofre gol no primeiro tempo. Se a sua estratégia precisa que ele vença no primeiro tempo, ou se você não quer tomar gol da zebra, né, no primeiro tempo, aí você faz o cash out, ó, Porto. Fica a dica aí para vocês, dica extra. Vamos lá, falar sobre Turquia. Eu separei aqui para vocês. Turquia aqui. Quero destacar justamente o Trabzonspor. Não sei nem como é que pronuncia, né? Sempre me confundo, mas Trabzonspor, que vai pegar o Galatasaray, vai sofrer um pouquinho nessa rodada, mas que no geral tá dando trabalho, tá? Tá num ótimo momento. É terceiro colocado. É um time que já chegou na pontuação do Fenerbahçe. O Fenerbahçe deu uma rateada, ó. Vem de vitórias aqui consecutivas. O Fenerbahçe deu uma rateada, ele encostou. Dos 5 primeiros, ele é o time que mais pontuou nas últimas rodadas, até mesmo à frente de Galatasaray e Fenerbahçe.
Eu acho difícil, né, eu acho que pode não sei se chegar ao título, apesar de faltarem 4 pontos, mas o Galatasaray tem um jogo a menos, e ele vai enfrentar o Galatasaray nessa rodada, então depende do que vai acontecer nessa rodada. Mas o Fenerbahçe corre risco, segunda colocação corre risco. Primeira eu não sei, mas segunda, já estamos empatados no número de pontos, e é um time que marca seus gols e também sofre seus gols. É um time que você pode botar ali no ambas marcam, é um time que fora, ó, faz uma campanha excelente fora. 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em 14 jogos fora de casa. Olha isso. É um bom destaque aí. E vai brigar, né? Porque aqui a gente tem uma diferença de vaga para Champions. Vai tentar. Será que tira essa vaga do Fenerbahçe? Mas fica como destaque para vocês. Vamos ver lá no Bolsa. Ó, se eu procurar aqui. Rabs. Não tem? Eu escrevi errado? Ah, eu acho que o mercado na Turquia só abre mais tarde. Trabzon. Eu escrevi certo, é porque eu acho que o mercado na Turquia falta muito pro jogo ainda. É, falta muito pro jogo ainda, não abriu o mercado, e se não abrir o mercado, a gente não consegue fazer essa conferência. É um ponto aí que a gente não tem como, enfim, fazer nada, né? Paciência. E só vamos conseguir ver os jogos que têm mercados abertos, porque essa tela fica dentro do mercado aberto. Então aqui que a gente consegue mexer. O jogo realmente falta muito. Eu acho que o jogo da Premier League também não tem ainda, porque ainda faltam 2 semanas. Mas vamos ver se a gente usa outro exemplo para fazer isso. Vamos ver se a gente usa o exemplo da Bélgica. Não sei se a gente vai conseguir usar o exemplo da Bélgica também, porque eu tenho uma informação, um ponto importante lá que vale a pena comentar. Mas a gente vai passando aqui. Bélgica. Podia ter favoritado esses jogos, né, para mostrar para vocês. Bélgica. O USG, né? Union, como você quiser chamar, é o destaque que eu tenho para agora. O time está a 13 jogos sem derrota, vem de 3 vitórias consecutivas. 13 jogos sem derrota. É muito jogo sem perder. É o líder. Por que eu não mostrei aqui a tabela? Porque a gente fechou a fase de liga, né? Digamos assim. Consigo entrar aqui? Não, se eu entrar aqui já vai direto. Vou ver se eu consigo entrar por outro caminho. Por aqui. Aqui vai. Ó, fase de liga acabou agora, 30 rodadas, né? 15 clubes, 16, né? E de volta. Acabou a fase de liga e o Union foi o time que teve melhor campanha na fase de liga. Esse time que tá aí há 12 jogos sem perder, esse time que em casa, em 15 jogos venceu 14, empatou 1. Olha isso. Só que agora a gente vai ter a fase final, um outro grupo com os melhores. Então, agora que o negócio vai ser decidido mesmo pra gente saber quem é o campeão. Mas o Union tá forte na briga. Se agora ele tiver o sprint final aí, como ele teve a temporada toda, é forte candidato e é forte candidato a dar nossos greens aí também. Vamos ver se a gente acha o União aqui. Não sei se esse mercado também já está aberto. Bélgica, eu não tenho certeza quanto tempo que abre de antecedência. E eu não sei se vai estar como União ou se vai estar como SG. Tá como União. Ó, no dia 4 ele vai jogar, já valendo pela liga. E vamos ver se aparece aqui. Dessa vez eu não vou tirar minha carinha daqui, vai ficar aqui mesmo. Jogos na competição, últimos 5, vou botar últimos 10, a gente ter um período maior. E dá para mudar por aqui também. Não sabia. Vamos lá, filtrei. A gente tem a média das odds, uma média baixa de odds, ó. Uma média de 1,70, né? Considera que os jogos em casa e fora. Considera os jogos em casa e fora. Então, média de 1,70. É porque é o líder da competição, mas deve ter como extrair valor. Os últimos 10 jogos foram 7 vitórias e 3 empates. Vitórias e 3 empates. Foram 5 gols sofridos nos últimos 10 jogos, meio gol por jogo.
e 14 gols marcados, tá? 1,4 gols por jogo. Bastante coisa. Todos os jogos tiveram over 0,5, ou seja, nenhum ele deixou de fazer gol. Nos últimos 10, 8 tiveram. Então, em 2 ele deixou de fazer gol, tá? E 4 tiveram over 2,5. Não é exatamente um time focado no over, mas é um time que vence. Vence. Ou empata, mas perder não vem perdendo, não. Dificilmente perde no HT. Nos últimos 10 foram 5 vitórias e 4 empates. Você tem essas informações todas aqui para conferir. Isso aqui fica dentro do bolso, tá, galera? Eu já falei para vocês. O link do bolsa tá aqui embaixo para vocês apostarem, para vocês analisarem lá as odds, que tem como o vídeo anterior eu expliquei, para vocês usarem esse recurso aqui que eu mostrei agora. Tem tudo aqui embaixo, o link certinho. Então, galera, esses, terminando aí com o Union, são os times que eu queria destacar para vocês, tá? Só pra gente falar rapidinho como um bônus aqui, para o vídeo ficar ainda mais longo, falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é outra pegada. Vou até abrir aqui a tabela. Tabela no momento que eu tô gravando. Está no meio da rodada. Teve jogo ontem, vai ter jogo hoje à noite. Ó. Quem que eu quero destacar? Os 3 primeiros. Os 3 primeiros. Mas por situações diferentes. E o Brasileirão tem uma situação diferente, porque não é um campeonato que tá acabando, né? É um campeonato que tá começando. A gente tem aí o campeonato com 8, 9 rodadas. Começou agora, então não dá exatamente para eu trazer. Talvez a gente vá falar do Brasileirão em outros vídeos. O foco desse vídeo era o campeonato europeu, mas não podemos deixar de prestigiar aqui o Brasileirão, nem que seja uma análise mais superficial. Palmeiras, regularidade de sempre, um time que perde pouco, um time que sabe jogar, que dificilmente entrega os pontos, né? Seja do empate ou seja da vitória. A gente sabe como é que o Palmeiras tem aí com a Abel há anos e anos, time resiliente. Então a gente sabe que o Palmeiras tem lá seus valores e o mercado também sabe disso. Então as odds vão estar um pouco baixas, mas Palmeiras é sempre um destaque. Fluminense e Bahia, eu quero destacar para vocês o seguinte: mando de campo. Fluminense e Bahia jogando como mandantes, perdem pouquíssimo, empatam pouquíssimo. O Fluminense venceu ontem o Corinthians por 3-1 e tá, se eu não me engano, há 14 jogos como mandante no Brasileirão, sem perder. Sem perder não, só vencendo. Venceu os últimos 14 jogos. Não dá pra gente ver aqui, porque isso pega o campeonato passado e vai até esse campeonato agora. São 14 jogos no Maracanã, sem perder. O Zubeldia, por exemplo, técnico, não perdeu como mandante. Não é que não perdeu, é que só ganhou. Só teve vitória. E o Bahia também, como mandante, faz uma excelente campanha. Dificilmente entrega ponto como mandante. Vale a pena prestar atenção nesses 2 times, principalmente com o mando de campo. Mas mais pra frente, talvez pós-Copa, a gente consiga analisar melhor o Campeonato Brasileiro, tá? Voltando aqui pra tela principal, esse vídeo ficou bem longo, mas trouxe muita coisa aqui. E uma coisa que vai servir para vocês aí para os próximos 2 meses, pelo menos. Então, espero não ter secado nenhum time, espero que os times que tenham feito essas sequências aí, que eles continuem, né, na sua sequência. E vamos ver aí se a gente consegue extrair bom valor desses campeonatos, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Tô de volta no canal, tem vídeo antigo aí, tem vídeo da última semana para vocês olharem. Vou produzir mais aqui. Link da Bolsa de Apostas aqui embaixo. Também tem link aqui embaixo da BLR Sport, que é onde vocês podem assistir esses jogos que a gente falou, né, das ligas europeias, sem delay. Então, se quiser assistir sem delay, stream pago, aqui embaixo tem um link. E tem uma ferramenta que me ajuda muito também, que é a ferramenta da FootOdds, que também está aqui embaixo, com estatística, com análise. Também é pago, mas é interessante para vocês. Tem vídeo aqui no canal também, beleza? É isso, galera. Até o próximo. Valeu!